que que é um padrão de repetição? É uma tentativa de você curar a dor. Então, você revive a mesma coisa várias vezes, porque você não resolveu a primeira. Então, será que se eu reviver de novo... Isso é inconsciente. É né? lógico que é inconsciente. Será que eu fizer de novo, eu vou conseguir resolver aquela dor? Mas sempre tem a ver com aquela dor. E existem muitos tipos de terapia. Eu acredito que a terapia verbal ela é muito importante para você refletir, para você entender num nível muito mental. Mas ela não é capaz, na maioria das vezes, de te levar para aquela cena. Eu gosto muito do psicodrama porque ela fala de cenas. Se você pensar, a constelação também fala de cenas. São cenas que você viveu, só que essa cena, você interpretou essa cena de alguma maneira. Então, a minha mãe, uma vez, não acreditou em mim. E eu estava falando a verdade. Mas se ela não acreditou, eu posso acreditar? E aí você passa a vida inteira sem acreditar em você e todo mundo, mas Lívia, acredita em você, Lívia, por que você não acredita em você, Lívia? Por que você pergunta para os outros? E você fala, mas eu não sei. Aí você vai, num processo aprofundado, normalmente é ou uma hipnose, uma terapia corporal. Você tem que entrar no estado alterado de consciência para olhar para aquele momento e dizer, olha, isso aconteceu, mas a minha interpretação sobre isso pode ser diferente. Eu posso entender o que a minha mãe quis dizer, por que ela não acreditou em mim. E posso mudar essa cena. Ressignificar. Então, na minha experiência, Silvano, ressignificar é você, como se fosse um replace, sabe? É você transformar a cena, é você dar um final diferente para aquela cena, para aquela situação. Mesmo que seja imaginário. Quer dizer, mesmo não, sendo imaginário, né? Porque você não está mais naquele lugar. Mas se você fizer algo que realmente conecta, você vai olhar para aquela cena e você não vai mais sentir dor. Você entendeu? Porque você conseguiu fazer uma... Eu chamaria de uma sobreposição de memória. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o que você viveu e o que você imaginou. Tanto que tem pessoas que passaram por traumas, por situações, e no meio daquela situação, ela viu tinha uma pessoa lá na televisão. E depois ela vai narrar aquela situação e ela coloca aquela pessoa da televisão na cena. Aquela pessoa não estava na cena, mas ela coloca, entendeu? Porque a nossa memória, ela nos trai muitas vezes. E tudo é uma questão de interpretação, né? E então, esse tipo de cura que eu falo, você só consegue através do visceral, através do corpo. Tem que ser visceral, né? Tem que ser visceral. Você pode falar sobre, mas se você não tiver uma vivência, uma experiência, foi isso que a gente começou falando hoje, né? Da possibilidade de você ter experiências. Se você não tiver uma experiência e, de alguma maneira, sobrepor essas memórias, liberar essas memórias, elas vão ficar trazendo você para aquela cena o tempo todo, mas é inconsciente, então você vai reproduzindo essas situações da sua vida. Que, inclusive, quando eu falo de terapia, e por isso que, assim, eu não me cobro, eu tenho o meu tempo para terapia, aquilo que eu estou trabalhando, porque quando eu faço terapia, quando eu estou no processo de terapia, pelo menos eu penso assim, eu fico totalmente nua, porque eu estou ali numa proposta de entender essas questões, de curar algumas feridas. Então, não adianta também eu ir para uma terapia e fingir ou estar ali boicotando uma sessão. Eu estou perdendo meu tempo e fazendo com que o profissional perca o tempo dele também. É que existem, Silvana, mecanismos de defesa que são inconscientes. Você não sabe. E não é uma questão de boicotar. O que acontece? O nosso psiquismo, ele põe no porão algumas memórias, porque naquele momento era demais para você. Dói muito, né? Dói demais. Só que você cresce, você amadurece, você se recupera, não é? E talvez
aquele monstro não seja mais tão grande. E aí agora você pode olhar para ele. Só que nem sempre a gente consegue dizer foi aqui que isso aconteceu. Eu tenho esse bloqueio por causa disso. Então, essas questões, o trabalho corporal, ele realmente eu vou chamar de vivencial, vai além do corporal. Quando você consegue reviver aquilo, você realmente libera aquela memória e você fica livre. Aí você pode sair do porão, entendeu? Tem uma técnica havaiana, que é o Ho'oponopono, e que justamente trabalha em um nível quântico, num nível energético, para você conseguir fazer a liberação dessas memórias. Porque tudo é memória. Se você não libera as memórias de dor, você continua presa na dor.